Olá, meus amigos, colegas, promotores de justiça e demais interessados na proteção dos direitos humanos. Estou preparando um material aqui para vocês sobre a proteção da mulher na legislação e jurisprudência desse primeiro semestre 2024.1. Se vocês notarem, eu estou nessa gravação em setembro, mas só hoje eu terminei de ler todos os informativos relativos à proteção à mulher, né? Então preparei essa aulinha para vocês. Então fiquem à vontade para curtir esse material, esse compêndio. E aí nessa aula, pessoal, eu separei nos seguintes temas: intimidade e privacidade, igualdade e isonomia, proteção processual da vítima, saúde e políticas públicas. É preciso a gente entender que eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Isso não significa que eu vou conseguir ser rápido, né? Ser rápido. Então eu não tenho compromisso com o horário, o velho fica quem quer, beleza? Intimidade e privacidade. Primeira atualização que eu trago para vocês é relativo à Lei 14.857, que traz o sigilo do nome da vítima nos processos de violência doméstica. É muito importante, essa lei foi muito importante. Ela alterou na verdade, ela acrescentou um dispositivo na Lei 11.340, que foi o dispositivo 17A, que trouxe esse sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica. Deixa eu puxar para aqui. E familiar contra a mulher. O primeiro dado que eu trago para vocês é a importância desse sigilo, mas como eu vou falar mais para frente, esse sigilo não vai poder ser, digamos assim, obrigatório. É automático, porém não obrigatório. Eu ainda vou explicar qual é a minha perspectiva. E a primeira informação é que o parágrafo único do 17A diz que não há sigilo do nome do agressor. Não há sigilo do nome do agressor. Ok? Vamos seguir. Agora, alguns comentários que eu quero fazer com vocês sobre essa questão, né? O alcance do sigilo. Qual é a importância dessa lei? Ainda existe uma disposição que diz que o juiz ele pode decretar o sigilo. É o 201, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Então, qual é a importância que traz essa lei? É que ele afasta essa discricionariedade do juiz. Então, você, colega promotor de justiça, você consegue, com base nessa lei, dizer, ó, esse sigilo é automático. É automático. É um sigilo automático. Não precisa você fazer um requerimento ao juiz para decretar o sigilo. Embora a mulher possa se manifestar para não ter sigilo, a gente ainda vai ver essa questão, mas é uma conclusão pessoal. Então, veja o que foi importante essa lei. Então, você afasta a discricionariedade do juiz na decretação desse sigilo, porém, você pode usar o 201, parágrafo 6º, para alcançar os demais dados do processo. Os demais dados do processo. Que pode ser que tenha outros dados do processo que não envolvam o nome da mulher, que possa ser importante você garantir o sigilo. Então, temos um sigilo automático em relação ao nome da mulher, mas isso não afasta a possibilidade de você aplicar o 201, parágrafo 6º, pedindo ao juiz. E aí a gente chega na natureza do sigilo. Automático, mas não compulsório. Se a gente analisasse
se a gente chegasse à conclusão que seria um sigilo compulsório, ele não poderia ser renunciado pela mulher. Só que existem determinadas situações em que a publicidade poderá inibir a prática de novos atos. A gente vai ver ainda nessa aula que nesse primeiro semestre de 2024 também teve uma lei relativa à publicidade do cadastro de pedófilos, o que tem a ver com isso aqui, porque a publicidade pode ser importante para inibir a prática de outros atos. Então, como é a sugestão dada ao colega do Ministério Público, é o seguinte, ó. A mulher tem possibilidade de renunciar ao sigilo acerca de um dado personalíssimo, que é o seu nome, e aí a gente consegue, com essa interpretação, ainda não tem decisão sobre isso, é uma lei recentíssima, aplicar o 17A da Lei Maria da Penha e também interpretar o 17A de acordo com o artigo 4º, que diz o seguinte, que na interpretação de qualquer lei, na verdade, da Lei Maria da Penha, tem que se atentar aos fins sociais a que ela se destina. Então, o fim social é proteger a mulher. O fim social é proteger a mulher. Isso significa que essa proteção da mulher pode se dar mantendo o sigilo do seu nome ou dando ampla publicidade ao nome do agressor, a essa questão do agressor, beleza? Então, é um sigilo que é automático, se a mulher não se manifestar, automaticamente tem esse sigilo, porém não obrigatório, dando a possibilidade de renúncia dessa mulher. É essa interpretação que eu faço e eu sugiro que assim atuem os colegas. E vamos conectar, eu já falei para vocês, mas eu não quero que essa aula fique muito extensa, então a gente tem que conectar com essa decisão do STF, que é mais para frente, sobre a constitucionalidade de uma lei estadual que cria um cadastro de pedófilos, beleza? Quanto ao emprego das iniciais da vítima nos atos processuais. Então, não basta o sigilo, a decretação do sigilo do nome da vítima, se na capa do processo, na questão dos processos físicos ou no registro eletrônico, o nome da mulher ainda figure. Então, devemos lutar para que o juízo se atente ao emprego das iniciais da mulher vítima de violência nas denúncias, que é nossa atribuição, em manifestações, nossas atribuições, alegações finais, provimentos judiciais de qualquer natureza, etc. Então vamos atentar para isso. Proponho que vocês entendam essa legislação em consonância com a recomendação número 52 de 2016 do CNJ, que trata de medidas preventivas e maior rigor no controle desses dados sensíveis, dessas informações de caráter sigiloso ou sensíveis. Diz a resolução, sobretudo quando envolvam vítimas de crimes praticados contra a dignidade sexual, o que pode envolver uma violência doméstica na modalidade de violência sexual lá do artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, a interpretação que se propõe é que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, essa recomendação incidirá sobre informações de caráter sigiloso, que é o que propõe o 17A. E, embora a recomendação tenha feito menção expressa aos crimes praticados contra a dignidade sexual, o CNJ utiliza o vocábulo sobretudo nos crimes contra a dignidade sexual. Vamos voltar para ver. Sobretudo quando envolvem vítimas de crimes praticados contra a violência sexual, o que não exclui da sua extensão para vítimas de outras infrações penais. Ok, senhores e senhoras? Deu para compreender esse primeiro aspecto que eu quis tratar dessa lei importantíssima que modificou, que acrescentou o 17A
na Lei Maria da Penha. Vamos seguir para não ficar muito longo. Quanto à igualdade e isonomia, primeira coisa que eu trago para os senhores e senhoras é um precedente que surgiu em 2024, mas que é já batido na jurisprudência do Supremo, que é a respeito do percentual das vagas para mulheres em concursos da Polícia Militar. O Supremo, nessa ADI 7480 de Sergipe, ADI 7482 de Roraima e ADI 7491 do Ceará, foi um julgamento conjunto, maio de 2024, ele decidiu que tem que se fazer uma interpretação conforme, no sentido de que esse percentual de vagas, acho que no caso desse concurso era 10%, tem que ser interpretado como um percentual mínimo. Um percentual mínimo e não máximo, né? E aí a decisão, eu trago a ementa da decisão e a gente pode comentar rapidamente. Qual o fundamento? O princípio da isonomia. Princípio da isonomia. A restrição legal de acesso a cargos públicos é necessariamente excepcional, porque a regra é o amplo acesso aos cargos públicos, segundo o 37. Trago aqui uma série de precedentes. E a restrição tem que ser dada à luz de um juízo de razoabilidade. Nós sabemos que o Supremo, ele muitas vezes não diferencia proporcionalidade de razoabilidade. Se você gosta de teoria ou quer uma manifestação, colega promotora fundamentada, eu sugiro você pesquisar esse conceito de razoabilidade como equidade. Razoabilidade como equidade. Eu ainda vou trabalhar isso no blog, porque eu estou preparando um curso de direitos fundamentais de ordem prática, né, para os senhores e as senhoras. E também que basicamente é a aplicação de uma regra que provoca uma injustiça enorme, então não seria razoável a aplicação dessa regra. E também a teoria do impacto profissional, do impacto desproporcional, que tem post lá no blog e vai estar nesse futuro curso de direitos fundamentais, que basicamente parte da noção de discriminação indireta. Regras aparentemente neutras que prejudicam em demasia um grupo específico, nesse caso aqui um grupo de mulheres, e geram uma injustiça a esse grupo específico. Então, esse primeiro tópico do princípio da isonomia tem relação com esses paradigmas teóricos. E aí, o Supremo vem falar do compromisso da Constituição com a isonomia, em especial a superação da desigualdade de gênero que é observada na sociedade brasileira, meio como em sociologia, que a gente vai chamar de machismo estrutural, né? E o Supremo cita que é objetivo fundamental da República, artigo 3º, inciso 4, que a promoção do bem de todos, sem preconceito, nesse caso, de sexo ou de gênero. E, além, um outro fundamento, artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres devem ser considerados iguais em direitos e obrigações. Um outro fundamento do STF para essa decisão diz respeito às relações de trabalho. Não pode haver diferenciação de critérios de admissão em postos no mercado de trabalho por motivo de sexo, artigo 7º, inciso 30, e também a proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser submetida a diferenciações de acordo com a natureza do cargo. Que tem a ver com aqueles precedentes do Supremo sobre limitação de idade, por exemplo. A limitação de idade só tem fundamento se isso tiver a ver com a natureza do cargo. O Supremo considera que essa quantidade de vaga para mulheres, específica para mulheres, ofende a isonomia e é uma aplicação da teoria do impacto desproporcional. Embora esse debate possa ser aprofundado quando a gente fala de instituições policiais,
instituições policiais. Mas o Supremo tem uma lista de precedentes que é muito nesse sentido. Falo que deve ser aprofundado porque é discutível, inclusive, se não deveria ter essa limitação. Mas aqui eu só estou trazendo o precedente em si. O Supremo cita as convenções que o Brasil está submetido e aqui nesse trecho da ementa diz que essa restrição ele considera arbitrária porque é fundada em estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres. E a exigência de capacidade física tem que ser tecnicamente justificada em cada caso concreto. Ainda fala um pouco a ementa, e aí ele faz uma interpretação conforme onde está em verde, reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita a ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. Então, esse patamar de 10% deve ser interpretado como percentual de vagas mínimas. Esse é o precedente do Supremo. Trago só uma posição das corporações policiais e militares, no sentido de que em situações de limite, em tropas de elite, por exemplo, a vida de um vale da mesma forma que a vida de outro. E que em tropas de elite, que essa é uma resposta a uma crítica de não ter tantas mulheres em tropas de elite, é que todos aqueles que compõem a tropa de elite devem ter a mesma capacidade física, ou seja, devem ser submetidas aos mesmos trabalhos, porque é uma vida que está em jogo, a vida do companheiro. Inclusive, a noção de que quando um policial de uma tropa de elite está atuando, ele tem que ter a segurança de que qualquer policial que esteja com ele tem a mesma capacidade que ele tem de proteger a vida alheia do corpo da tropa. Então essa é uma justificativa que as corporações militares de elite fazem para justificar digamos assim, a quantidade menor de mulheres em tropas de elite, porque essas mulheres não podem ser submetidas a um procedimento diferente para entrar nessa tropa, mas isso é só uma problematização. Em matéria de precedentes de concurso público para ingresso, o Supremo Tribunal Federal considera que o estabelecimento de uma quantidade menor de vagas para mulheres é arbitrário e fere a teoria do impacto desproporcional. Beleza? Acabamos aqui igualdade e isonomia. Vamos para proteção processual da vítima. Vamos ver o que tivemos em 2024. Primeiro, eu trago essa decisão do STF, que é proibida a realização de menções, questionamentos ou de argumentação sobre a vida sexual pregressa da vítima e seu modo de vida. Muito importante essa decisão. Colegas do Ministério Público, vocês têm que ter a noção, e vocês certamente têm, que muitas vezes a defesa, principalmente no Tribunal do Júri, ela utiliza de uma linha argumentativa para culpabilizar a vítima. E eu sempre cito um conto, né, no Tribunal do Júri, que eu utilizo para não culpabilizar a vítima, mas em tratando perante um juiz togado, a gente aplica a lei Mariana Ferrer, né? Inclusive, é uma sugestão que eu dou para os colegas: quando estiver começando, você sentir que o advogado está querendo culpabilizar a vítima, falar, principalmente em crimes contra a dignidade sexual, cita a lei Mariana Ferrer.
E essa decisão em ADPF 1107 do Distrito Federal vem só para confirmar o que já tem uma previsão legislativa, só que a previsão legislativa é especialmente em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Veja que na decisão ele fala de todos os crimes de violência contra a mulher. Todos os crimes de violência contra a mulher. Então, um crime de roubo contra a mulher ou até de violência moral contra a mulher, violência física contra a mulher, vale essa decisão do STF. Então, se proíbe eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais. Isso em decisões judiciais é muito importante para a gente controlar nas alegações finais a dosimetria da pena. Trago a petição da PGR, que a petição da PGR abordou muito isso da desqualificação da vítima, que essas perguntas elas desqualificam a vítima, dando a entender que a mulher teria culpa pela violência sofrida, ou seja, culpabilização da vítima. O PGR disse que isso é uma concepção odiosa de que seria possível distinguir mulheres que merecem ou não a proteção penal pela violência sofrida. Isso causa um impacto um impacto muito grande, um impacto, digamos assim, emocional muito grande, colocar isso na petição, ou nas alegações finais. Gera um constrangimento em relação ao julgador ou ao tribunal do júri, né? E eu também coloquei esse trecho porque é interessante também mencionar do ponto de vista emocional e do ponto de vista da aplicação da Mariana Ferrer, da Lei Mariana Ferrer, né? Em ambiente que deveria ser de acolhimento, ou seja, o fórum, o Ministério Público, a mulher vítima de violência passa a ser ela própria julgada em sua moral e seu modo de vida. E aí, o PGR, ele fala algo que é muito importante, que ele disse que nessa matéria, a única coisa a ser apreciada é se a vítima consentiu ou não. E no caso de vítimas inferiores a 14 anos, ela não tem essa possibilidade de consentimento, é uma violência presumida no caso de crime sexual. Então, todo ou mais, roupa da vítima, local onde ela estava, pessoas que anteriormente ela se relacionou, nada disso importa para a configuração do delito. Tudo que não for consentimento ou não da vítima, passa a ser uma forma de culpabilizar a vítima e pode ser aplicada essa ADPF. Os fundamentos utilizados pelo STF: dignidade humana, igualdade entre homens e mulheres. E aqui as consequências jurídicas que eu gostaria de trabalhar. Se isso for aplicado ou essa abordagem defensiva for aplicada, o processo deve ser anulado, ou se o juiz dá uma decisão, profere uma decisão com essa perspectiva, o processo pode ser anulável. O STF decidiu que o juiz tem por obrigação impedir tal prática durante a investigação, sob pena de responsabilização administrativa e penal. E claro, o Ministério Público, enquanto fiscal do ordenamento jurídico, também tem que contribuir para isso. E aí, o magistrado ele não pode levar em consideração a vida sexual da vítima no momento de fixar a pena do réu. A atuação aqui do Ministério Público nas alegações finais é muito importante. Nós, promotores de justiça, nas alegações finais, muitas vezes nós deixamos de produzir argumentos de que o réu necessita de uma reprimenda maior. Muitas vezes nós finalizamos assim: o Ministério Público do Estado tal, ele tem
ele pede a procedência da denúncia e condenação do réu tal, nas penas do artigo tal, e acabou. A gente não faz nenhuma menção a como o juiz deve fazer a dosimetria. Quem faz isso muito é a defensoria. A defensoria, nas alegações finais, sempre trabalha a dosimetria da pena. O Ministério Público não. Então, eu quis trazer esse precedente de 2024 para chamar a atenção. A gente tem que trabalhar essa dosimetria, constranger o juiz que não pode levar em consideração o comportamento da vítima em uma eventual dosimetria para beneficiar o réu. Então, aqui a decisão do STF, basicamente o que eu falei, coloquei aqui a Lei Mariana Ferrer 14.245 de 2021, onde não é possível a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos da apuração desses autos e a utilização de imagem, de informação ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Vedar o reconhecimento da nulidade se a defesa invocar o modo de vida ao questionar quanto a violência sexual pregressa tinha essa finalidade. Por quê? Porque isso é a impossibilidade do acusado se beneficiar da própria torpeza. A defesa sabe que o julgamento vai ser anulado, então ela vai mencionar isso para anular o julgamento. Atenção para isso. Sempre sugiro aos colegas que, quando o advogado começa uma linha argumentativa que pode indicar isso, não precisa ser porradeiro. Basta dizer, não precisa nem falar com o advogado. Basta dizer, se referir ao juiz, doutor Lei Mariana Ferrer, e a partir de agora, doutor ADPF 1107. Então, é importante ter isso em mente. E interpretação conforme a Constituição, artigo 59 do Código Penal, que trata da dosimetria, para assentar ser vedado ao magistrado na fixação da pena, valorar a vida sexual pregressa da vítima ou seu modo de vida. Inclusive, se isso for valorado e o promotor não se atentar, ou às vezes a sentença não vem em audiência, eventual recurso citar a DPF 1107. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Vamos para o penúltimo tema que eu separei aqui para os senhores e as senhoras. Saúde. O que é que temos de saúde? Primeiro, a lei. Lei 14.847. Atendimento de mulheres vítimas de violência no âmbito do SUS. Atendimento de mulheres vítimas de violência no âmbito do SUS. No sentido de meio que proteção da intimidade. Esse atendimento tem que ser privativo e individualizado. Atendimento privativo e individualizado. O artigo 7º, inciso 14, ele traz a obrigatoriedade de organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral, que precisa garantir o quê? Isso está na lei do SUS, né? Atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. A lei acrescenta a esse inciso 14 um parágrafo único, que é o seguinte, esse atendimento é em local e ambiente que garantam sua privacidade e restrição de acesso a terceiros não autorizados pela paciente, em especial o agressor. Então, essa certamente é uma lei que o promotor de justiça terá que estar atento na sua atuação extrajudicial. Pode até ser resultado de recomendação, a título de recomendação em eventual procedimento de fiscalização das unidades de saúde da
da comunidade, né? Da sua lotação. E aí, conectado com essa proteção da saúde, Lei 14.887, que é o atendimento prioritário para a cirurgia plástica reparadora. Eu acabei de falar com vocês que a lei do SUS fala que a mulher tem que ter um atendimento especializado, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Mas, evidentemente, que a cirurgia plástica reparadora feita pelo SUS, ela não se faz cirurgia plástica reparadora apenas em mulheres vítimas de violência doméstica. O que essa lei faz é conferir um atendimento prioritário para essa cirurgia plástica. E, para tanto, ela altera a lei Maria da Penha, né? Então veja o artigo 9º, o que estabelece o artigo 9º. A assistência à mulher tem um caráter prioritário, tanto no SUS quanto no SUSP, né? No Sistema Único de Segurança Pública, e também no que atina à assistência social. E, na verdade, ela altera essa lei aqui, 13.239, que trata dessa cirurgia plástica, né? Essa lei dispõe sobre a cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. E se acresce o parágrafo 4º, que diz assim: a mulher vítima de violência terá atendimento prioritário entre os casos da mesma gravidade. Lembre-se que tem casos muito graves, como, por exemplo, fruto de queimaduras, mulher que tem seu rosto queimado. Então, há essa prioridade da cirurgia plástica reparadora para mulheres vítimas de violência doméstica. Ok? Vamos continuar. Cuspi tudo aqui. Está tranquilo. Políticas públicas. O que é que eu trago? Falei lá no início da aula da gente. STF declarou a constitucionalidade de uma lei estadual para criar cadastro de pedófilos e condenados definitivamente por violência contra a mulher. Qual foi a decisão? É constitucional esse cadastro de pessoas que têm a condenação definitiva por crimes contra a dignidade sexual praticados contra criança ou adolescente, ou por crimes de violência contra a mulher, desde que não haja publicização dos nomes das vítimas ou de informações que permitam a sua identificação. Então veja, tem a ver, vamos fazer a conexão com o 17A da Lei Maria da Penha. Esses cadastros não podem ter o nome das vítimas, até porque esses nomes da vítima, até no âmbito processual, são sigilosos. Já coloquei aqui o 17A, não tinha nem visto. E aí vamos ver a decisão do STF. Não há inconstitucionalidade formal por vício de competência legislativa. Aqui, quem defendia a inconstitucionalidade da norma estabeleceu que essa norma violava a competência privativa da União, como, por exemplo, competência relativa ao direito penal ou o direito processual, artigo 22, inciso 1. O STF considerou que isso não era relativo ao direito penal ou ao direito processual. Isso era relativo à segurança pública, e segurança pública é competência concorrente. E aí eu destaquei, né, essas
esses trechos da decisão do STF que para mim é muito importante. Esses cadastros subsidiam a atuação de órgãos públicos no controle de dados e informações relevantes para a persecução penal e outras políticas públicas. A gente está falando de política pública de segurança pública e não de direito penal. Além disso, possibilitam à sociedade o monitoramento desses dados e contribuem para a prevenção de novos delitos de violência de gênero e infantil. Violência de gênero e infantil. Na minha aula sobre proteção da infância e juventude, inclusive, vou até incluir essa lei, a análise dessa lei. O que mais? Não há inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Se arguiu também que deveria a iniciativa ser do chefe do Poder Executivo. Mas como esse cadastro não gera despesas extras, o Ministério Público, o STF considerou que não há vício de iniciativa, além de obedecer os princípios da publicidade e informação sem interferir nas atribuições do Executivo nem afetar o orçamento. E aí o STF fez uma interpretação conforme, porque a lei trazia a inclusão do suspeito ou do indiciado nesse cadastro público. E aí o STF considerou que isso era precário, e só os condenados com sentença penal condenatória transitada em julgado é que poderia ser incluído nesses cadastros públicos, porque isso atende o objetivo pretendido e mantém resguardo, um instrumento adequado e eficaz para os órgãos de segurança pública estadual, sem ofender direitos fundamentais. Basicamente, o direito à presunção de inocência. A obediência ao princípio da publicidade. Tem algumas coisas para vocês aqui. O STF fala, nos processos criminais com condenação penal definitiva, dificilmente há justificativa para a manutenção do sigilo. E também, essa é uma forma de auxiliar na formulação de políticas públicas. Auxiliar na formação de políticas públicas, como, por exemplo, o controle da movimentação onde estão essas pessoas, né? Esses condenados por esse crime tão grave. E aqui eu cito dispositivo para vocês, mas isso está no material. Vamos lá, ainda em políticas públicas relativas à proteção da mulher, elaboração e a implementação de plano de metas para o enfrentamento integrado da violência doméstica familiar contra a mulher. Enfrentamento integrado, ou seja, é uma rede de enfrentamento, né? Uma rede de enfrentamento que envolve Secretaria de Saúde, envolve Secretaria de Segurança Pública, envolve polícia, envolve eventualmente CREAS, né? Assistência Social, envolve Ministério Público, envolve Poder Judiciário. Então, essa rede, o combate à proteção, na verdade, a proteção à mulher deve se fazer em rede, uma rede integrada de órgãos e, eventualmente, o Ministério Público, principalmente nos municípios pequenos, pode liderar a formação dessa integração ou fiscalizar, já que ele tem a prerrogativa do controle externo da atividade policial, esse fluxo, a implantação dessa rede. Os estados, distritos federais e municípios devem priorizar a elaboração e a implementação do plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica, que deve ser objeto de fiscalização pelo MP. Implementação da rede estadual de enfrentamento da violência doméstica, também objeto de fiscalização pelo Ministério Público. E aí, veja, a integração que eu tinha falado. Órgãos públicos de segurança, de saúde, de justiça, de assistência social, de educação,
de direitos humanos e, eventualmente, organizações da sociedade civil. Aqui é importante porque o Ministério Público, principalmente no século XXI, ele não é mais apenas um custos iuris, né? A função de fiscal do ordenamento jurídico. Ele tem uma função de fomentador de políticas públicas. Inclusive, cresce o potencial do órgão do Ministério Público como negociador. Então, aqueles municípios que efetivarem o plano de metas, apresentarem regularmente o plano de metas, eles vão ter acesso a recursos federais. Mas o município pode dizer que, não quero, ou sou desorganizado mesmo, como é o comum. E aí o órgão do Ministério Público tem que fomentar essa política. Primeiro, porque a institucionalização da rede estadual de enfrentamento é uma obrigação, tá na lei. Mas aqueles que fizerem, tiverem metas, tudo certinho, vão receber recursos federais. Então cabe ao Ministério Público sensibilizar os gestores, fomentando essa política pública de proteção à mulher. As metas são decenais, com atualização obrigatória a cada 2 anos. O conteúdo das metas, né? Uma ação integrada, ações de treinamento com periodicidade definida. Não há política pública sem treinamento. Disciplina específica nos cursos regulares de instituições policiais. Disciplina específica. Isso se submete, obviamente, ao controle externo da atividade policial, atribuição do MP. Plano de expansão de delegacias de atendimento à mulher, ou seja, uma delegacia especializada nesse problema, que é um problema grave que envolve praticamente todos os municípios. Expansão do uso de tornozeleiras eletrônicas, educação em direitos e em ações preventivas, acompanhamento psicossocial do agressor, que pode ser instituído através dos chamados grupos de homens, né? Educação escolar, né? Conteúdo na educação básica. Então, aqui no extrajudicial relativo à educação. Veja, a gente está falando de violência doméstica contra a mulher, mas a gente pode atuar isso com as escolas na educação. E veja como esses temas de direitos humanos são integrados. Centros de perícia, muito importante, muitos municípios não possuem centro de perícias, né? Aqui está falando expansão dos horários de atendimento. Alguns municípios não têm nem atendimento em um centro de perícia especializado. E aí cabe ao Ministério Público estabelecer que os médicos, embora não tenham especialidade, realizam essa perícia sob pena de crime de desobediência, né? Campanhas educativas, tudo no extrajudicial. Beleza? Acho que é a última aqui, para eu não cansar tanto vocês. Projeto Banco Vermelho em espaços públicos de grande circulação de pessoas. Mais uma vez, atuação extrajudicial do Ministério Público. Modifica a Lei 14.448. Então, a instalação de pelo menos um banco de cor vermelha em espaços públicos de grande circulação de pessoas, do qual constarão frases que estimulem a reflexão sobre o tema e contatos de emergência, assim como o número telefônico da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, para eventual denúncia e suporte. Simbólico, né? Uma praça, toda a cidade tem uma praça na frente de uma igreja. Então, esse banco vermelho pode ser muito importante para estar sempre lembrando. Tem que ocupar o espaço público com essas menções. Não pode ficar circunscrita à delegacia ou fórum. É um problema grave, feminicídio e a violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência contra a mulher, de modo geral, é um problema grave. De modo que
A gente não vai resolver isso só com o judiciário, só com o Ministério Público. A gente tem que estar batendo essa informação na cara da população. Então isso é importante. Ações de conscientização em escolas, o que é conectado com a outra lei. E premiação para os melhores projetos de combate à violência contra a mulher. Pronto. É isso, meus amigos e amigas, queridos promotores de justiça, promotoras de justiça. Esse foi um compêndio de atualização de legislação e jurisprudência de proteção com a proteção da mulher, né? Eu devo fazer outras aulas desse tipo. Espero que vocês tenham gostado. Consegui fazer em menos de 1 hora, 45 minutos. Até uma próxima. Tchau.